Aí, ó. Se você, meu amigo e minha amiga, que foi para as ruas e se manifestou contra a PEC da bandidagem, tinha qualquer dúvida que a PEC da bandidagem não poderia passar, eu vou mostrar para vocês aqui que você estava certo, tá? Porque mesmo a PEC da bandidagem não passando, hoje a gente está trazendo aqui a informação que um deputado criminoso, ladrão de dinheiro público, o senhor Gustavo Machado Gaia, se não me engano o nome dele, né? Mas é Gustavo Gaia, conseguiu paralisar uma ação movida contra ele por crimes que ele teria cometido contra colegas parlamentares. Como é que ele conseguiu se proteger disso? Junto com outros criminosos que também são investigados por cometer crimes similares que o protegeram. A maioria ligada ao bolsonarismo e ao Partido dos Ladrões, o PL. Todos esses indivíduos são ligados ao PCC, mas não é aquela facção criminosa de São Paulo não, tá? É o primeiro comando do Congresso, que apesar de não ser a facção criminosa de São Paulo, está dentro do Congresso Nacional para lutar pelo direito do parlamentar a cometer crime. Você não entendeu errado não, tá? Os parlamentares ligados ao primeiro comando do Congresso, o PCC do Congresso, estão lá para garantir o direito de os parlamentares cometerem crime e não serem punidos. Olha o que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Câmara aprova a suspeição de ação penal contra Gustavo Gaia no STF e consolida precedente do caso Ramagem. Deputado responde a uma ação por calúnia contra os senadores Jorge Cajuru e Vanderlan Cardoso, um do PSB e o outro do PSD de Goiás, por vídeo publicado nas redes sociais. E aí vamos ver o que é que ele teria dito na época, né? O senhor Gustavo Gaia que publicou. Detalhe, para que o projeto, a denúncia contra ele fosse suspensa, né, ou fosse congelada, precisava-se de 257 votos. Ele conseguiu 268. Apenas 11 votos a mais do que o necessário. Tá? 11 votos a mais do que o necessário. Ele conseguiu se proteger? Conseguiu. Mas não foi com a lavada que eles imaginavam não, tá? E aí o que aconteceu? A ação contra Gustavo Gaia foi aberta pelo STF em outubro de 2024, após o deputado publicar um vídeo e postagens com ataques ao senador Jorge Cajuru e a Vanderlan Cardoso, um do PSB, né, o Jorge Cajuru, e o outro do PSD, ambos do seu estado, imputando-lhes falsamente crimes. O Ministério Público denunciou por calúnia, mas a defesa argumentou que as declarações foram feitas no contexto da atividade política, o que justificaria a proteção constitucional prevista no artigo 53. Não justifica. Inclusive, se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, isso cai. Por quê? Porque a publicação que o Gustavo Gaia fez nas redes sociais comprova claramente que não teve uso da chamada imunidade material. Ele não estava exercendo a atividade de parlamentar. Ele estava exercendo a outra atividade que ele tem, que é a atividade de criminoso, de roubar dinheiro público. Para quem não lembra, eu já provei aqui nas redes sociais, no meu canal do YouTube, numa matéria que eu publiquei na época na Folha Democrata, que o Gustavo Gaia desviou dinheiro público para pagar aluguel de uma empresa privada. Esta denúncia, inclusive, resultou em uma ação da Polícia Federal na casa do Gustavo Gaia, que provou que o Gustavo Gaia está desviando dinheiro público. Inclusive, ele ainda continua lá, né, envolvido em algumas investigações da Polícia Federal, tá? E o que é que está acontecendo nessa situação? O Gustavo Gaia, ao ter ali essa suspensão, né, esse congelamento dessa denúncia contra ele, comprova o porquê que o povo estava contra a PEC da bandidagem. Porque hoje a gente sabe, por exemplo, o nome dos deputados que votaram favoráveis ao Gustavo Gaia. Como bandido protege bandido, e aí entende-se, procure no significado de bandido, né? Inclusive pessoa de má índole, no dicionário, o Nicolas Ferreira votou para defender o Gustavo Gaia. Por quê? Porque é um criminoso quanto mais, comete com frequência condutas entendidas como criminosas. Inclusive já perdeu o processo para a deputada Duda Salabé por crime, inclusive, de transfobia contra ela. Foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por uma denúncia formalizada por mim, pela bancada do PSOL e por várias outras pessoas, naquele material que ele divulgou em 2022, divulgando ali uma menor de idade trans em um banheiro de uma escola que a irmã do Nicolas Ferreira estudava. Então imagina aí que é mais ou menos o seguinte: o Fernandinho Beiramar vai decidir se ele denuncia ou se ele não denuncia o Marcola. O que é que acontece? É tipo o Comando Vermelho se aliar com o PCC
e eles escolherem ali se eles vão votar para prender ou para denunciar criminalmente seus aliados. Vocês acham que a bancada do crime, né, o primeiro comando do Congresso, eu falo bancada do crime porque eles estão lutando pelo direito do parlamentar a cometer crime. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela é bem clara, ó, ao dizer que todos são iguais diante da lei. Quando todos são iguais diante da lei, o que é que isso quer dizer, Carlito? Que um deputado não pode utilizar o seu cargo de deputado federal para o cometimento de conduta entendida como criminosa, alegando que ele pode cometer aquele crime porque ele é deputado federal. Isso não existe. Olha o que diz aqui, inclusive, o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garantindo-lhe os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inclusive, meu amigo, é proibido, tá? É proibido a violação à intimidade, que foi o que o Gustavo Gaia fez no vídeo dele, por exemplo. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Traduzindo, o Gustavo Gaia, que é um criminoso que rouba dinheiro público, ele nunca me processou porque eu tenho prova do que eu estou falando aqui. Vocês sabem que eu tenho muito cuidado em imputar ou não imputar crime nas pessoas, né? Eu sempre me refiro aqui tecnicamente dentro do que a lei estabelece, né? Sempre quando é alguém que tem uma conduta que eu acredito que seja criminosa, eu nunca imputo diretamente o crime, né? Eu sempre deixo claro ali que seria supostamente, em tese, mas no caso do Gustavo Gaia, não. Ele roubou, e eu digo isso porque ele mesmo publicou os documentos no site da Câmara e na época da sua campanha no site do TSE. Porque o mesmo endereço que ele alugou para ser a sua sede da campanha durante a campanha do TSE, ou melhor, durante a campanha de 2022, é o lugar que ele utilizou por muito tempo como a sua escola de idiomas e depois passou a ser o seu gabinete de atendimento e já tinha uma empresa desde julho de 2022, durante a pré-campanha, instalada nesse mesmo endereço, chamado Academia Gaia. Endereço esse que ele só mudou depois de uma denúncia que eu fiz. E que ele mordeu a isca na época. Tá? Então, para você aí, meu amigo e minha amiga, que segue a lei, que respeita a legislação brasileira, olha aqui esse quadrozinho que tá aqui, ó. Olha aqui, o verdinho é quem votou sim, ó. Nicolas Ferreira votou sim. Então, quando você vê esse tamborete de cabaré, que atende pelo nome de Nicolas Ferreira, dizendo que ele é contra o crime, lembre, bandido protege bandido. O primeiro comando do Congresso e o Partido dos Ladrões se protegem. Você não vai ver nunca, em hipótese alguma, parlamentares de esquerda se unindo para poder proteger um colega que cometeu o crime. Vocês não vão ver isso. Porque a gente entende que todos são iguais diante da lei. Mas, quando se refere, evidentemente, a figuras como o Gustavo Gaia dentro do PL, aí a gente entende que a realidade é completamente diferente do que é para o restante do povo brasileiro. Para você que está vendo, inclusive, esse material aqui, meu amigo e minha amiga, o que o Congresso Nacional decidiu na noite de ontem é que um parlamentar pode sim cometer um crime. E que quando ele cometer o crime, vai chegar lá no Congresso e os deputados vão protegê-los. Aí quando a gente falou aqui na época, nas redes sociais, na época do Hildebrando Pascoal, né, o deputado da motosserra, que matava os seus adversários cortando eles ao meio e torturando, dizia que não, você está exagerando, não é isso que acontece. Bom, vocês estão vendo aí, acontece. O voto não está ainda, não está em segredo, né? Porque na PEC da bandidagem eles queriam, inclusive, impedir que a polícia investigasse criminosos e o voto era secreto. A gente sabe que o deputado Chupeta apoia bandido porque o nome dele está lá, como o nome de um dos que votaram em defesa do criminoso conhecido por roubar dinheiro público, dirigir bêbado e ter matado uma pessoa em um acidente, o senhor Gustavo Gaia. 2015, o bebão, perseguido pela polícia, bateu o carro. Essa é a elite do bolsonarismo. É engraçado, né? Porque a maioria desses bolsonaristas barulhentos já se envolveram em algum tipo de acidente que gerou morte, né? Gustavo Gaia, Sóstenes Cavalcante, que matou uma mulher atropelada, inclusive também envolvido em um acidente, né? E o próprio Marcel Van Harten também, que também se envolveu em um acidente com vítima
né, fatal. Essa é a cara do bolsonarismo, que odeia o crime, mas vive do crime, vive cometendo crime, coloca criminosos dentro da política para se proteger. Comenta aqui o que você acha desse absurdo que aconteceu no Congresso Nacional nessa semana.